Isaías 49, de 8 a 11, se você quer acompanhar conosco, lendo na sua Bíblia essa passagem, ela se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 49, versículos de 8 a 11. Aqui no Sorrindo para a Vida, eu costumo dizer, porque muita gente pergunta, né, qual é a Bíblia que vocês usam? Eu vejo, às vezes é diferente a tradução, como é que eu faço para poder ter uma Bíblia assim, com as mesmas palavras? A Bíblia que nós adotamos aqui no Sorrindo para a Vida é a mesma tradução adotada pela CNBB, pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então, a página nesta Bíblia é a página 951. Ajuda a gente a achar mais rápido, né? Então, página 951, Isaías 49, versículos de 8 a 11, onde a palavra de Deus nos diz assim neste dia de hoje: no tempo da graça, eu te escutei. No dia da salvação, eu te ajudei. Eu te guardei e coloquei como aliança entre o povo, para reergueres o país, devolveres as propriedades arrasadas, para dizeres aos cativos: saí livres, e aos presos em cárcere escuro: vinde para a luz. Por todo o caminho terão o que comer, em qualquer chão seco poderão se alimentar. Jamais terão fome ou sede, sol ou calor não os atingirá, pois aquele que dele se condoeu é que vai conduzindo este povo. Ele os guia para as fontes de água. Transformarei montanhas em caminhos, vão surgindo os aterros de minha estrada. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. E olha como começa estes versículos que nós lemos. No tempo da graça eu te escutei. No dia da salvação eu te ajudei. E te guardei e coloquei como aliança entre o povo, para reergueres o país, devolveres as propriedades arrasadas, para dizeres aos cativos: saí livres, aos presos em cárcere escuro: vinde para a luz. Quando que isso aconteceu? No tempo da graça. No tempo da graça, Deus me escutou. No dia da salvação, Deus me ajudou. E quando a gente topa como uma palavra assim, a primeira indagação que vem ao nosso coração é: será que este dia chegou para mim? Será que hoje é este dia de graça? Oh meu Deus, como eu preciso deste dia! Como eu tenho ansiado, como eu desejo ardentemente que se manifeste este dia para mim, que eu possa dizer: hoje a graça de Deus me socorreu. Hoje é o dia da graça para mim. Hoje é o dia da minha salvação. Ao olhar esta palavra, ao escutar estas palavras, há quem suspire fundo e diga: como eu anseio, como eu espero por esta salvação. Senhor, salva-me, vem depressa socorrer-me. E mais uma vez a gente aspira e pergunta: é hoje este dia para mim? É agora esse tempo da graça? Então, por meio desta palavra, eu quero dizer a você que este dia da salvação, este dia da graça, só Deus pode dar. Porque graça e salvação vêm de Deus e só de Deus. A graça que você precisa é Deus quem vai lhe dar. A salvação não virá por outras mãos, porque somente um nome nos foi dado para a nossa salvação, e este nome é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação vem de Deus. Por vezes ela se manifesta também por meio dos outros, mas é de Deus que veio a salvação. A graça e a salvação vêm de Deus.
Mas viver o dia da graça e o tempo da salvação depende de você. Depende de mim. Porque o dia da graça e o dia da salvação é o dia em que eu, crendo, eu respondo, eu digo sim ao Senhor. Qual é o dia da graça? É aquele dia em que, crendo em Deus, crendo na sua palavra de amor, crendo na sua promessa de salvação, eu me rendo e digo, Senhor, eu creio, eu confio. E naquela hora, a graça e a salvação se estabelecem na minha vida. Tem gente que diz assim, eu não creio porque eu não experimento. Se eu tivesse experimentado, eu acreditaria. É preciso a gente entender que não é assim que se faz, é o contrário. É porque às vezes a gente não crê que a gente não experimenta. Ah, eu não creio porque eu não experimento. Não. A gente não experimenta porque não crê. No momento em que eu acredito e me entrego ao amor de Deus, esse amor tem poder de salvação sobre a minha vida. Esse amor me resgata, me põe de pé, porque antes de me escolher para reerguer a minha casa, para reerguer a minha gente, para devolver aquilo que na vida da pessoa foi arrasado, antes de eu dizer para aquele que está prisioneiro, sai livre daí, ou dizer para a pessoa que está trancada no escuro, venha para a luz, antes de tudo isso, Deus fez isso comigo. Deus fez isso com você. Só pode libertar quem é livre. Então, você imagina que uma pessoa que não abandonou a toxicodependência, como é que ela vai ajudar uma outra que está ali presa às drogas? Não tem como, porque ela não saiu. Como vai fazer o outro sair? Não é verdade? Às vezes, para a gente tirar uma pessoa de uma armadilha, ou fazer com que ela reencontre o caminho de volta para casa, porque se perdeu no meio do mato, de uma floresta, se perdeu no deserto, a gente tem que pegar essa pessoa pela mão e acompanhá-la, correto? Como que a pessoa vai fazer isso se também ela está presa, amarrada, acorrentada? Então, quando a palavra de Deus nos diz, eu te escolhi, eu te guardei, eu te coloquei como uma aliança entre o povo, o Senhor está dizendo, eu escolhi você, para que dentro da sua casa, no meio da sua gente, você seja a minha aliança com eles. Eu te guardei, eu te preservei, e muitas coisas que aconteceram com todos na sua família, não aconteceram com você, porque eu reservei você. Eu guardei você. Eu te protegi de uma maneira especial, porque eu precisava que você fosse na sua casa aquele que reergueria os seus irmãos caídos. Aquele que poderia dizer, seja liberto, saia livre, abandone a escravidão. Deus escolheu você. A escolha de Deus, ela repousou sobre você. Mas como é que eu posso dizer que essa escolha está sobre mim, está sobre você? Pelas palavras do próprio Jesus, que disse que ninguém pode ir a Ele se o Pai não o atraiu. Ninguém ouve a voz de nosso Senhor Jesus Cristo se Deus não o escolheu. Ser escolhido aqui é ser tocado no seu íntimo, é ser movido na direção da vontade de Deus. Então, nós estarmos aqui em oração, isso manifesta uma escolha divina sobre nós. Tem uns que acreditam, não é? Que é uma coincidência. Mas a gente até abriu o programa falando daquele livro que está ali na estante, Providência Divina, não é? Como Deus, Ele vai nos considerar como crescem os livros, tratando da providência divina. Como é que Deus ele vai regendo a nossa vida nas grandes e nas pequenas coisas. Nós temos que trabalhar, mas o trabalho não o sustento não é o fruto direto do nosso trabalho, mas antes de tudo é dom de Deus. As coisas boas que nos acontecem como uma consequência daquilo que fazemos, mas muito mais
porque Deus as colocou ali à disposição, alcançáveis. As coisas não são só coincidência na nossa vida. As coisas se movem pela providência divina. Você não está rezando aqui nessa hora por acaso. Eu passei os canais e caí aí. Poderia ter caído em tantos, na verdade. Zapeando, você poderia estar em qualquer um outro. Mas Deus moveu o seu coração para que, ouvindo esta palavra, você soubesse que Ele te escolheu e que tem uma missão para você. Que você não está solto, jogado, sem sentido, perdido neste mundo. Há uma missão para você. Uma missão que você recebeu no dia em que você foi batizado. No dia em que o Espírito Santo entrou no seu coração e começou a habitar em você. Quando você se tornou casa de Deus, templo sagrado do Senhor, uma missão lhe foi dada. Qual missão é esta? Olha lá no versículo 8, na metade dele. Eu te guardei e te coloquei como uma aliança entre os seus, no seio da sua casa, da sua família, para que você pudesse reerguer o seu povo. E isso nós precisamos ver com muita esperança, principalmente se nós olhamos para a nossa família e vemos a nossa família desgastada, abatida, desanimada, querendo desistir, ou em meio aos esbarrões, a discórdia dentro do nosso lar, e gente que se ama, se agredindo, discutindo, dividido. Claro que você olha com tristeza isso. Quem é que não olha, não é verdade? Quando você vê aqueles que você mais ama não se realizando na vida, e o relacionamento entre estas pessoas que se amam não acontecendo, é de causar tristeza mesmo. Mas nós não podemos parar na tristeza, ainda mais quando nós sabemos que Deus nos deu força, sabedoria, capacidade, e nesta manhã está dando para nós uma palavra que nos orienta nesse rumo e diz: eu escolhi você para reerguer os seus. Eu coloquei a graça do meu Espírito Santo dentro de você para levantar a sua casa, porque o nosso país começa na casa da gente. Está escrito aí reerguer o país. Onde é que o país começa para mim? Dentro da minha casa. É a partir de onde eu estou. Não adianta a gente querer estar no sul e erguer o norte, estar no norte e erguer o sul, quando perto de nós, à nossa volta, nós não somos capazes de transformar aquela realidade mais à mão que nós temos. Qual é a sua realidade mais à mão? São as pessoas com quem você tem o convívio direto. Você já parou para pensar que existe uma força divina em você capaz de levantar esta pessoa? E às vezes a gente buscando fora, né? A gente indo tão longe, e a gente acreditando que a qualquer momento vai aparecer alguém que vai ajudar e pôr aquela pessoa de pé. E Deus já escolheu esta pessoa e pôs um nome nela. É você. Sozinho você não pode. Você pode até ter experimentado, se frustrado, a tentativa fracassou e você diga: Márcio, você está dizendo que Deus pôs em mim uma força, mas eu tentei e não consegui. É que muitas vezes a gente tenta sem se valer da força que Deus nos dá. A gente tenta com essa força fraca, desgastada, essa força que a gente foi perdendo no decorrer da nossa vida e da nossa história, né? Que foi ficando desbotada em meio a tantas tentativas frustradas. Está na hora da gente recorrer a uma força divina. Está na hora da gente ir sim, mas ir em nome do Senhor, levando no nosso coração para aquele que está lá, não só o nosso amor, mas o amor de Deus, para devolver àquela pessoa o que ela perdeu. Diz aqui devolver propriedades arrasadas, mas hoje a gente olha em volta, não são as propriedades que estão arrasadas, às vezes é a pessoa que está arrasada.
E a única coisa realmente capaz de arrasar um ser humano é o desespero. O que eu posso fazer para restituir a alguém? A grande riqueza, o tesouro que essa pessoa perdeu, é devolver a ela a esperança. Olha, se você conseguir devolver ao seu filho a esperança, ao seu marido, se você fizer brotar de novo nos olhos da sua mulher aquele brilho de esperança, você vai ter levado esta pessoa a se encaminhar para a salvação. Tem muita gente que chora, que sofre e que não sabe o que fazer para trazer de volta o ente querido que se afastou, que brigou e foi embora. E às vezes fica ali, olha, se batendo consigo mesmo, com os outros, quebrando a cabeça e pensando, como é que eu vou armar uma situação para eu trazer de volta o meu filho? Como que eu vou convencer este homem a voltar, esta mulher a voltar? E aí a gente vai se valendo daquelas armas humanas, tão impotentes, né? E às vezes tão desastrosas. Que armas humanas? Da chantagem, do suborno. A gente liga para a pessoa e diz, olha, se você volta, eu te dou tal coisa. Eu passo tal propriedade para o seu nome. Se você não volta, eu vou me matar. Se você não volta, eu vou tirar as crianças de você. Se você não vier para casa, é a última chance que eu estou te dando. Eu vou tomar essa decisão, eu vou ter essa atitude, eu vou prejudicar você. São as nossas armas humanas. E eu te pergunto, que qualidade de vida essas armas humanas podem produzir? Não é verdade? Como é que você atrai as borboletas para a sua casa? Você precisa plantar flores. Lá em casa a gente plantou uns pezinhos de jabuticaba, sabe? E tem aqui uns canarinhos lindos e um canto tão bonito, né? Muito simples o canto deles, mas é lindo, que é o canarinho da terra. E graças a Deus é proibido você prender esse bichinho, né? Engaiolá-lo, não pode. Então aqui na região tem muitos canarinhos da terra. E como é que a gente faz para tê-los perto de casa? Planta a árvore que tem fruto. Então as jabuticabeiras estão carregadas. Hoje de manhã tinha um monte lá, passeando, conhecendo as jabuticabeiras. E a casa da gente fica mais viva, a casa da gente fica mais bonita. Não adianta você querer trazer o passarinho na mar. Planta aquilo que o atrai. O que pode atrair de volta à sua casa? O filho, a filha, o pai, a mãe, o esposo, a esposa. Uma pessoa volta para o lar depois de ter ido embora, quando ela olha para esse lar e vê que ele recuperou a esperança. Quando a pessoa percebe que existe esperança dentro da casa dela, ela não consegue ficar longe. E trazer a esperança para dentro de casa é a gente que está dentro de casa recuperar a nossa esperança. O jeito de você levar a esperança para dentro do seu lar é você começar a ter esperança. E olha, não é uma ideia distante, deixa eu pensar o que pode acontecer, deixa eu construir uma fantasia, um sonho. Esperança não tem nada a ver com fantasia. Não tem nada que ver com fantasia. Esperança não tem nada que ver com ilusão. Esperança é aquela certeza do bem, que a gente sabe que vai acontecer, porque Deus está conosco. E por causa disso a gente espera.